Amém. Eu ia falar que o Ministério Infantil pode entrar, mas já foram. Eu que estou atrasado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Gostaria de convidá-los a fechar os olhos por um minutinho. Querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por me confiar, Pai. Este momento, me confiar, Pai, a honra de estar aqui e compartilhar da Tua palavra. Pai, como foi ministrado ali agora há pouco, Pai, através do louvor. Se não fosse a Tua graça, nós não poderíamos estar aqui, Senhor. A Tua graça, Pai, ela nos mantém, ela nos resgata, ela nos salva, ela nos levanta, ela encontra algo em nós, Senhor, que é só o Senhor que pode ver, só o Senhor que pode enxergar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, então eu coloco diante de Ti esse momento. Peço ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Declaro falência de toda a intenção do diabo de roubar esse momento. E peço que o Senhor me ajude a ministrar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca as Tuas palavras em minha boca, fala ao coração dos meus irmãos, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Quem pode dar um salve de palmas a Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, ontem, quando eu fui escrever essa palavra, né, eu fiquei perguntando para Deus, o que eu vou falar, né? Tem horas que Deus fala com você assim, queridos, dias, meses antes. Deus já está te ministrando e falando assim, né? Aquilo que você vai falar, aquilo que você vai ministrar. E tem horas que, na verdade, Ele vai falar na hora que você já está vivendo algo, que você está experimentando. E Ele vai fazer você viver aquilo, vai fazer você passar por aquilo, para que aquilo seja a palavra. Aquilo seja algo a você ministrar. E eu saio por aí compartilhando o meu testemunho, né? Volta e meia alguém fala, pastor, vem falar aqui, vem para cá. Já fui em muitas igrejas, já rodei por várias cidades aí, levando esse testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida, fez na vida da Simone, fez na minha casa. Então, é uma palavra, queridos, que Deus fez eu viver. A história que eu ministro, Deus fez eu viver. Eu vivi, claro que assim, com a permissão do Senhor, né? Não foi, eu creio assim, que não era o que Deus queria para mim, desde o começo não foi o que Deus sonhou para mim. Mas de uma forma assim, eu fiz algumas escolhas que me levaram àquele caminho. E Deus me trouxe de lá de volta e falou, agora eu vou usar isso para que outras vidas possam ser alcançadas. Outras vidas podem ser tocadas. E ontem, quando eu fui escrever a palavra, assim, essa semana, ela foi uma semana assim, onde, queridos, eu vivi picos de estresse, picos de ansiedade e coisas assim que, eu confesso para vocês, eu achei que eu nunca mais viveria. Eu achei que eu nunca mais passaria por isso, assim, sabe? Principalmente aqueles picos de coisas assim, de que, sabe, ele desencadeia algo em você. Eu sei as crises de ansiedade que eu tinha, queridos, antes de conhecer Jesus Cristo. Eu sei as crises de ansiedade que eu tinha antes de, sabe, quando o meu estômago começava a embrulhar. Eu até compartilhei com a Simone. Antes era 2 horas da tarde, o meu estômago ele começava a embrulhar, ele começava a fazer algo assim, sabe? E algo engasgava aqui assim, sabe, nessa região do peito assim. E começava a te angustiar, começava, sabe, te dar uma coisa ruim, assim, você não sabia o que você pensava, você não sabia o que fazer, e aquilo te colocava num lugar, assim, cara, que aquilo ia aumentando, até virar aquela crise de abstinência, que eu já descrevi N vezes para vocês, né? E na terça-feira de manhã eu fui parar no ambulatório da empresa, com a minha pressão a 100, 100 por 60, sei lá se é isso que fala, 60 por 100, não sei como que é a medida.
Mas, enfim, o cara falou que era altíssimo, eu não me lembro agora como que foi, mas estava altíssimo, eu não me lembro a medida, como que... Porque assim, por que eu falo? Porque eu nunca tive hipertensão, mas naquele momento eu estava tendo. E assim, eu fui lá, fiquei 1h30, 2 horas dentro daquela sala ali, tomando medicamento, melhorei, saí daquela sala, fui ministrar a torre de oração. E assim, queridos, depois eu saí daquela torre de oração e fui ministrar a cela das mulheres que eu faço lá na igreja. Aí depois eu vim para a cela da noite, e daí na quarta-feira eu passei bem, na quinta-feira eu tive outra crise, na sexta-feira de noite eu saí com a minha esposa, e depois que a gente jantou eu tive uma crise que foi horrorosa, foi uma coisa horrível, entendeu? Eu pensei que realmente algo de ruim, mais grave iria acontecer. E levantei sábado de manhã para ir fazer o casamento dos meus irmãos, glória a Deus, ali assim, mas eu não estava no meu melhor. Eu saí no sábado à noite para honrar um compromisso que eu já tinha falado que iria fazer, mas também não estava no meu melhor. Aí, hoje de manhã eu tive picos de volta, e hoje de tarde de volta, e eu estou aqui pela graça de Deus, queridos, pela graça de Deus, que eu estou aqui falando de cima, porque assim, aquilo que a gente foi vivendo durante toda uma semana foi crises que foi oscilando, e eu perguntando para Deus, mas o que está acontecendo, o que está acontecendo? E ontem, quando eu parei para escrever a palavra do culto de hoje, até pensei em pedir para alguém ministrar no meu lugar, sabe? Falei, cara, eu vou descansar, eu vou parar um pouquinho. Deus falou assim, você vai ministrar o que eu quero falar. E eu falei, então tá bom, Senhor, mas o que o Senhor quer falar? E o Senhor disse assim, lança sobre mim todas as suas preocupações. E, cara, você fala assim, mas como assim, Senhor? Lança sobre mim todas as suas preocupações. Aí Ele me deu um versículo, que está lá em Filipenses capítulo 4, que diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Cara, na hora eu não entendi. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo o que o Senhor está querendo me dizer. E algo veio assim, Deus começou a me falar muitas coisas no meu coração, me lembrar de muitas coisas que eu já vivi, do lugar onde o Senhor me tirou, das experiências que eu já vivi para chegar aonde nós estamos, dias bons, dias ruins, dias de luta, que a gente perdeu, dias que a gente venceu, e a palavra ela diz justamente isso, assim, sabe, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E queridos, infelizmente, às vezes a gente direciona as nossas mentes para as coisas que não são boas, para as coisas que não são, que não nos ajudam a vivenciar as coisas que Deus tem para nós. Não nos levam a um lugar de paz, não nos levam a um lugar de descanso, não nos levam a um lugar de refrigério. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, assim, é fácil falar, descansem no Senhor. É muito fácil dizer, difícil é descansar, difícil é você colocar, sabe? E assim, tem pessoas e pessoas, gente, eu não estou falando que isso é generalizar, mas assim, existem pessoas que ela tem, sabe, algo um pouquinho mais difícil, né? Às vezes assim,
principalmente quando a mente da pessoa, ela vai daqui na China e volta em questões de segundos, né? A cabeça da pessoa é assim, acelerada a milhão, e isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do momento em que você está vivendo, dependendo do momento onde você está inserido. Mas assim, quando a gente olha para essa passagem de Paulo aqui, a gente consegue entender uma coisa: como é importante mantermos-nos calmos, né? Como é importante estarmos calmos, como é importante respirar, né? A Bíblia diz, né, que a mansidão é um dos frutos do Espírito, né? E como é importante a gente saber, ou tentar, ou procurar, ou trabalhar para que isso seja desenvolvido em nossas vidas. Porque, queridos, nós teremos os dias ruins. E se eu perguntar para você, você vai me falar que de N momentos ruins, N momentos difíceis, como você também pode dizer assim: pastor, a minha semana foi de boa, foi tranquilo. E glória a Deus, tá bom por isso também, né, gente? Tá bom, porque a nossa vida são feitas assim de momentos. E em alguns momentos você pode estar aqui em cima, em outros momentos você pode estar aqui embaixo, talvez você esteja no meio, né? Mas o fato é que você precisa achar um lugar, você precisa direcionar os teus olhos para um lugar, para que você possa continuar, para que você possa seguir, para que você não pare, para que você não volte, para que você não desista. Queridos, desistir parece ser fácil, mas nem para desistir, queridos, o processo é fácil, é difícil. E a gente precisa entender que tanto o seguir, quanto o parar, quanto o aceitar o lutar, ou quanto aceitar deixar de lutar, ele tem implicações nas nossas vidas. Ele vai custar algo para nós. Algumas coisas serão boas, outras serão ruins, mas vai custar. Vai custar para nós, vai custar talvez para as nossas famílias, vai custar talvez para os nossos amigos, vai custar para o nosso ministério, mas vai custar, algo vai custar. E assim, coisas que Deus foi colocando no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, assim, gente, assim, a gente pode guardar alguns conselhos sábios, algumas coisas que são a sabedoria da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina: celebre a bondade de Deus, peça ajuda a Deus. Ela fala também: deixe suas preocupações com o Senhor, medite nas coisas boas, aprenda a se alegrar sempre no Senhor. Sempre, todo o tempo, se alegre no Senhor. Todo tempo, busque em Deus, assim, olhe para Deus, levanta a tua mão, fala para Deus: Senhor, hoje não está legal, hoje está difícil. Queridos, quando a gente consegue erguer as nossas mãos e pedir ajuda, este é um dos passos mais importantes que existe na vida de alguém que é restituído, de alguém que é restaurado, de alguém que vive uma vida nova. Porque assim, as pessoas têm dificuldade em erguer a mão, as pessoas têm dificuldade em admitir que erraram, que falharam, admitir que, poxa, preciso de ajuda. Hoje eu mandei a mensagem para um pastor amigo meu, falei: cara, ora por mim aí, estou precisando de oração, estou precisando da sua oração, me ajuda em oração. E ele prontamente já gravou um áudio, mandou uma oração para mim ali e falou: não, pastor, estamos aí, se quiser ligar amanhã, a gente liga, a gente conversa, a gente troca ideia. Então assim, gente, é importante levantar a mão, é importante erguer, porque às vezes a gente fala assim: cara, eu vou conseguir, eu vou lutar, não, eu não quero incomodar. Eu ouço muito essa frase: o pastor tem muitos problemas, não quero incomodá-lo. Queridos, na boa, queridos, a gente está aqui justamente para isso, para se ajudar, para poder se ajudar. Assim como, eu espero poder contar com as orações de vocês, eu quero que vocês saibam que vocês também podem contar com as minhas orações.
né? Porque isso tem que ser mútuo, queridos. Não é uma coisa só tipo, poxa, pastor, ora por mim, ou só tipo, não vou orar pelo pastor, ou alguma coisa nesse sentido. Queridos, todos nós, sem exceção, precisamos de oração. Todos nós, sem exceção, precisamos da intercessão. Precisamos, queridos, sim, que esta batalha espiritual ela seja travada, sabe? E pessoas possam lutar essa batalha com a gente. Então, assim, queridos, Paulo, ele traz uma frase nesta passagem que nós acabamos de ler, que ela precisa nos ajudar em algo, queridos. Ela tem que nos ajudar em algo. Quando nós sentimos, sabe, que não está bom, quando nós sentimos que algo ruim está acontecendo, quando a ansiedade está batendo a porta, quando a depressão está batendo a porta, quando a angústia está ali te incomodando, queridos, quando algo de ruim está acontecendo, sabe, quando nós somos tentados a ficar estressados, queridos, Filipenses 4, versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então ela está falando de uma paz que excede todo o entendimento humano. E agora eu te pergunto, por que é tão difícil de acessar essa paz? Por que a gente tem uma dificuldade tão grande, queridos, de chegar nessa paz? E a gente vem para a igreja, e a gente adora o Senhor, e a gente serve, a gente prega, a gente faz isso, corre ali, enfim, queridos, nós estamos vivendo uma vida buscando a Deus, mas a gente tem uma dificuldade tão grande de encontrar esta paz. Tão grande. Amados, antes que você perceba, a Bíblia está dizendo que há uma sensação de totalidade de Deus, que ela vem e ela nos acalma, que ela traz paz sobre as nossas vidas, e é maravilhoso quando isso acontece, queridos, quando Cristo desloca, sabe, esta preocupação do centro da nossa vida. Eu já vivenciei isso em algumas vezes, eu já vivenciei isso em outros momentos, mas não é um único momento, queridos. Porque assim, a vida ela é feita de experiências, amém, irmãos? Experiências. Você tem uma experiência hoje, talvez essa experiência seja boa. Você tem uma experiência amanhã que talvez não seja tão boa. E você vai ter que aprender a lidar com a experiência boa e a experiência ruim. Mas na experiência boa, consegue tirar só um pouquinho o volume? Na experiência boa, você vai ter que trazer esta paz, e na experiência ruim também. Também, queridos. E aqui que está o segredo de tudo isso daqui. Como que a gente consegue chegar nesse lugar? Como que a gente consegue viver isso? Sabe, Paulo ele fala sobre a importância de controlar, né, essa ansiedade. Então isso significa algo, queridos. Se você for estudar isso, se você for entrar a fundo na palavra de Deus, o que ele está dizendo quando ele está falando sobre guardar a ansiedade, ele está falando literalmente: blinde teu coração. Blinde teu coração. Porque, queridos, o que faz as emoções na vida das pessoas? Não é o nosso coração? Sim ou não? Sim. Os nossos sentimentos, eles são resultados de algo que foi gerado dentro do teu coração. As tuas emoções, ela é o resultado de algo que foi gerado dentro do teu coração. Seja um sentimento bom, seja um sentimento ruim, é algo que foi gerado dentro de você, dentro do teu coração. Queridos, e por que é importante proteger o coração? Provérbios 4, versículo 23, ele fala algo assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e se os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Preste atenção, queridos, que ele começa falando: acima de tudo, guarda o teu coração.
Aí ele vem com uma lista de coisas na sequência, dizendo: ei, afaste isso de você, e aquele outro, e essa outra situação. Por quê, queridos? Porque se o coração não está guardado, essas coisas são a consequência de um coração que não está guardado, de um coração que não está protegido. E assim, ele está instruindo, Provérbios está instruindo o cristão a falar: acima de tudo, guarde teu coração. Queridos, deixe seus olhos olharem para frente. Fixe seu olhar diretamente diante de você, pense cuidadosamente nas veredas para seus pés e seja firme em todos os seus caminhos. É isso que ele está falando nesse versículo. Então, quando Salomão ele se refere a guardar o coração, ele realmente quer dizer o núcleo interno de uma pessoa. Ele está falando o que está lá dentro, o que está lá na origem de você. E queridos, ele está falando de pensamentos, ele está falando de sentimentos, ele está falando de desejos, ele está falando de vontade, de escolhas que fazem de uma pessoa quem ela é. Cara, tudo isso forma uma pessoa. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas escolhas, elas são resultados daquilo que está dentro do nosso coração, irmãos. E a Bíblia nos diz que os nossos pensamentos frequentemente ditam quem nós nos tornamos. Amados, Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, o coração, queridos, ele tem como descrever, quem é uma pessoa. E como que a gente identifica? Pelo comportamento, pelas atitudes, pelos pensamentos. Pelos pensamentos a gente não consegue, mas pelas palavras. Enfim, queridos, a gente consegue discernir o que tem dentro do coração. Amados, a mente de um homem reflete quem ele realmente é, não simplesmente as suas ações, as suas palavras. É por isso que Deus examina o coração de um homem, não simplesmente a sua aparência externa e o que ele parece ser. Muitas vezes a gente consegue sim passar desapercebido. Acabei de falar para vocês, gente. Eu ministrei meio-dia a torre de oração, ministrei as mulheres na hora do almoço na terça-feira, ministrei uma célula, mas pouquíssimas pessoas, eu não diria, somente a minha esposa sabia o que eu tinha vivido naquele dia. Então assim, passa desapercebido às vezes o dia de uma pessoa. Você às vezes vivenciou uma coisa, sinistra, e você está lá, firme, ou não, ou com a aparência de quem está firme, está lá suportando, está lá lutando, está lá achando forças aonde não existe mais, mas você está ali, se sustentando de pé, mas ninguém sabe o que está dentro do teu coração, ninguém sabe a dor, ninguém sabe os sentimentos, ninguém sabe as emoções, a não ser que você fale. Então assim, queridos, muitas vezes nós nos depararemos sim com as pessoas, estaremos num círculo de amigos, e você pode até rir com esses amigos, mas não necessariamente eles saberão o que está dentro do teu coração, se há alegria ou se há tristeza. Mas a Bíblia diz que o Deus sabe. A Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso coração. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe, queridos, como que nós estamos, a maneira que nós estamos. Lembram de Samuel, ungindo Davi? Lá em 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Quer um negocinho para colocar ela deitada? Quer? Alguém pega o bebê conforto, isso? Aí já ajuda, Então assim, ele está falando que não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E às vezes, queridos, nós olhamos para as pessoas e vemos assim elas numa situação que parece que para nós, aqui, Leia, aqui para o Gilberto aqui, que parece que para nós, queridos, está tudo bem, mas não necessariamente está, não necessariamente é aquilo. Então, queridos, Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus conhece, sabe todas as batalhas, Deus sabe os momentos que nós vivemos, Deus sabe a intensidade de cada batalha que nós estamos vivendo. E muitas vezes, queridos, a gente desejaria que as pessoas conhecessem essa dor. A gente não quis. A gente desejaria, né? A gente sabe, poxa, como que as pessoas não conseguem me entender? Como que as pessoas não conseguem me enxergar? Como que as pessoas não conseguem olhar para a minha dor? Não conseguem olhar para a ferida que eu tenho agora, está sangrando aqui, ninguém está vendo. Queridos, às vezes as pessoas só não conseguem ver. Não é que elas não se preocupam com você. Não é que elas não têm amor pela sua vida. Não é que elas não, sabem, não querem fazer algo. Elas só não conseguem ver. Porque a Bíblia diz que quem esquadrinha o coração é o Senhor. O ser humano não tem poder para esquadrinhar o coração. Eu poderia vir aqui, queridos, e pregar sem vocês saberem que eu tive um problema essa semana. E assim, muitos pastores nem gostam de falar das suas experiências, nem gostam de falar assim das suas vidas e tal, e eles vêm, passam uma mensagem e amém, glória a Deus, Deus deu isso para eles. Mas Deus, Ele usa assim aquelas experiências que eu tenho, aquelas experiências que eu vou vivendo para ministrar a mim e geralmente ministrar as pessoas que me ouvem. Então, assim, o que isso nos ensina, queridos? Que levantar a mão, pedir ajuda, ele também é importante. Ele também faz parte de um processo de quem está, se desenvolvendo, está crescendo, está saindo daquela zona, né, de escuridão e indo para a luz. Queridos, Deus coloca pessoas ao nosso lado. E não é que essas pessoas saberão tudo o que nós vivemos, não é que essas pessoas sentirão o que nós sentimos. A minha esposa não sente o que eu sinto, irmão. Assim como eu não sinto o que ela sente, se ela não me falar, eu não sei. Se eu não disser para ela, ela não sabe. Às vezes a gente acha que fulano, beltrano teria que se comportar de um jeito com a gente, mas se a gente não fala, irmão, a gente não sabe. A gente não sabe. Se eu não falar para ela assim que aquilo eu não gosto, ela pode fazer algo que eu não goste, achando que está me agradando. Eu preciso dizer, ei, isso aqui não me agrada, isso aqui não é legal, porque senão, para mim, queridos, está sendo ruim, mas para ela pode estar sendo bom. A mesma coisa é o relacionamento com as pessoas. Às vezes você vai levantar a mão, ninguém vai estender a mão, queridos, ninguém vai te ajudar. Mas é possível que alguém te ajude também. Na dúvida, ergue. Na dúvida, levanta a mão. Porque eu tenho certeza que alguém está vendo, e esse alguém é o Senhor. Ele está vendo. Ele está enxergando. Querido, Deus examina o coração de cada um de nós. Então, belas palavras, belas atitudes não necessariamente descrevem a intenção do coração de uma pessoa. 1 Pedro 5, versículo 5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Queridos, a Bíblia está nos dizendo que, ei, Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Ele está falando da humildade. A humildade é a gente saber que sim, temos limitações, sim, temos necessidades, sim, temos problemas, sim, temos dificuldades. Mas ele fala assim, ei, que o Senhor, ele concede graça ao humilde, e a humildade está assim, em você reconhecer, queridos, que errou, reconhecer que tem limitações, reconhecer que tem dificuldades em determinadas áreas da sua vida, e que você precisa aprender sobre aquilo, precisa se desenvolver sobre aquilo, precisa pedir perdão, precisa voltar atrás, precisa, cara, ir lá e limpar de volta. Caiu, levanta de novo. Sujou, lava de volta. Às vezes, queridos, a gente vai lá, sabe, tá firme, tá bonito, e de repente a gente comete um erro. Irmãos, todos nós cometemos erros, todos nós estamos sujeitos ao erro. E todos nós, queridos, até o dia de Jesus cometeremos erros. Todos, sem exceção. Nenhum de nós é melhor do que o outro, queridos, e não é porque eu estou aqui com o microfone e a Bíblia aberta na minha frente que eu sou melhor que você. Não sou. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, queridos. Porque se não for essa graça, não for essa misericórdia, eu não tenho condições de subir aqui em cima. Eu não tenho condições de pregar uma palavra, eu não tenho condições de dar um passo, queridos. Se essa graça não me suprir, se essa graça não me sustentar, se Ele não me manter de pé. Mas eu preciso reconhecer que eu sou limitado, que eu preciso de ajuda, que tem áreas da minha vida que eu preciso desenvolver, tem áreas da minha vida que eu preciso vencer, tem áreas da minha vida que eu tenho que deixar para trás, eu tenho que mudar a maneira de olhar, a maneira de ver, a maneira de trabalhar. Tem áreas, queridos, que elas precisam ser mexidas sim, mas às vezes nós somos resistentes à mudança. Resistentes, queridos, por quê? Porque sempre funcionou daquele jeito, mas irmão, não está funcionando mais. Não está mais dando certo desse jeito, tem que mudar, tem que mexer, tem que chacoalhar, tem que mudar a estratégia, só não pode mudar a direção. Amém, queridos? Nós temos uma única direção e essa direção é Jesus. Então, queridos, a única coisa que nós não podemos fazer é mudar a direção, é sair do caminho que Deus tem para nós, é sair do propósito que Ele designou a cada um de nós. Então, queridos, Ele fala, né, de novo, por que guardar o coração? Queridos, 3 pontos bem rapidinho. Porque o seu coração é valioso. Ele é a essência de quem você é. O teu coração, queridos, é o seu eu autêntico. O cerne do seu ser é onde todos os seus sonhos, seus desejos, as suas paixões vivem. É dentro do teu coração, aquela parte que se conecta com Deus e com as outras pessoas, queridos, é através do teu coração. Assim como o seu corpo físico, se o seu coração morre, seus sonhos morrem, seus desejos morrem, queridos, a sua liderança morre, seu relacionamento com pessoas e com Deus morre também. Se o teu coração esfria e endurece, queridos, amados, é isso que acontece, né? Aqueles relacionamentos duros, feito pedras, gelados, frios. É isso que acontece quando o coração endurece. É por isso que Salomão diz assim, acima de tudo, irmãos, ele não diz se você chegar a este ponto, ou ele não coloca, seria bom se que você cuidasse disso. Não, ele fala acima de tudo. Isso quer dizer, façam com a sua maior prioridade, guardem o seu coração, blindem o teu coração. Blinde. Sabe, quem tem que ter acesso ao teu coração, queridos, é Deus. Quem tem que ter o acesso ao teu coração é o teu esposo, a tua esposa, teus filhos, teus pais. Essas pessoas têm que ter acesso ao teu coração, queridos.
Sabe, essas pessoas podem te ajudar a blindar o teu coração. Às vezes a gente deseja abrir o coração, queridos, para o mundo, mas o mundo não pode nos ajudar com o nosso coração. O mundo não consegue, queridos, porque só quem pode trabalhar para restituir e para restaurar o nosso coração é Deus. Então coloque teu coração diante de Deus. Queridos, o coração, ele é a fonte de tudo. Tudo o que você faz, Rei Salomão diz que ele é a fonte da vida. Amados, em outras palavras, ele é a fonte de tudo, o mais em sua vida. Se o seu coração transborda em pensamentos, palavras, ou melhor, o nosso coração, ele vive transbordando em pensamentos, palavras e ações. Ele sempre está, queridos. Nesse sentido, temos em nossa região vários rios, amém, queridos? Sim ou não? E esses rios, eles começam em uma nascente d'água, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Amados, se você tampar a nascente, se você interrompe o fluxo da água, consequentemente não tem rio, amém? Se você envenenar a água se torna tóxica. Em qualquer situação, queridos, que você trabalhar na fonte, na nascente, amados, ela ameaça a vida do rio, vida abaixo, no ciclo normal dela. Assim é o nosso coração. Se o teu coração está envenenado, queridos, os teus pensamentos se tornam tóxicos, as tuas palavras se tornam tóxicas, as tuas atitudes se tornam tóxicas. Então, por isso que nós precisamos guardar o nosso coração do quê, queridos? Daquilo que pode contaminar o nosso coração contra a vontade de Deus, contra a vontade do Senhor. A gente precisa blindar o nosso coração, queridos, de tudo aquilo que é maléfico para a nossa caminhada com o Senhor. A gente precisa trabalhar nesse sentido de guardar o coração. Se o seu coração não estiver saudável, isso tem impacto em todo o resto. Em todo o resto. Se você não está bem com o seu coração, você não tem disposição, queridos. Você não tem vontades, você não tem desejos, você não tem sonhos. As pessoas desistem dos seus sonhos porque o seu coração foi afetado. As pessoas desistem dos projetos de Deus porque o seu coração foi afetado. Então, amados, nós temos que ter, sabe, esse cuidado. Então, quando um coração desse, ele é afetado, se ele não estiver saudável, como um rio, amados, ele deixa de ter vida. Ele ameaça a sua família, ele ameaça seus amigos, ele ameaça seu ministério, ele ameaça a sua carreira, ele ameaça de fato o seu legado. Queridos, ameaça tudo. Porque se você não está bem com o seu coração, irmãos, você não está bem em casa, você não está bem no seu trabalho, você não está bem, queridos, com o relacionamento com as pessoas à sua volta, você não está bem com as coisas de Deus. Você está fazendo, mas você não está bem. E o teu coração tem que ser guardado, tem que ser cuidado, tem que ser blindado, tem que ser protegido, irmãos. O seu coração, ele está sob ataque constante. Constante. Lembra que a gente leu agora a passagem que diz, né, que o diabo, ele está, derredor. Ele tem a intenção de destruir. Por que não matar a fonte? Por que ele vai atacar o rio se ele pode atacar a fonte? Né? Por que ele vai, talvez afetar, atacar vou pôr um obstáculo gigante na frente dele. Não, é só tirar a alegria do coração dele. Tira a alegria do coração, queridos. Aquele obstáculo que para você era fácil pular, deixa de ser. Aquela dificuldade que para você era fácil transpor, ela deixa de ser. Por quê, queridos? Porque o coração está abalado. Ele ataca o coração. Ele começa a cutucar o teu coração, começa a bagunçar com o teu coração. E como que ele ataca o teu coração, irmãos? Amados, geralmente é através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos.
Geralmente, queridos, é através do que nós vemos e o que nós ouvimos. É assim que Satanás trabalha para atacar o nosso coração. Assim que ele chega dentro do teu coração. Começa a colocar coisas diante de você, queridos, que você começa a se alimentar daquilo ali visualmente e através da audição. Aquilo vai formando algo dentro de você que de repente está alimentando o teu coração. E vai te gerando pensamentos, e você começa a ficar inquieto. Amados, quando Salomão diz para você guardar o coração, ele está dizendo assim: você está numa zona de combate, e há baixas nessa zona de combate. Queridos, todo cenário de guerra há baixas, amém, queridos? Sempre há baixas. Muitos de nós estamos alheios à realidade desta guerra, queridos. Temos um inimigo que ele está empenhado nessa destruição. Ele não apenas se opõe a Deus. Queridos, o diabo dificilmente, ou melhor, nunca ele vai lutar contra Deus. Ele não luta contra Deus. O diabo luta contra mim e você. É contra nós. Por quê? Porque eu e você somos obras de Deus. Eu e você somos criaturas de Deus. Eu e você somos escolhidos por Deus. Eu e você temos, sim, queridos, condições de fazer a vontade de Deus nessa terra. Eu e você, sim, temos condições de ministrar dessa palavra, de levar esta palavra para outras pessoas. E esse é o objetivo do diabo: não fazer isso acontecer, não permitir que isso aconteça. Então ele vai trabalhar com toda a força dele para te desanimar a fazer isso, para te impedir de fazer isso. E daí, queridos, aonde nós dermos liberdade é onde ele vai tocar, aonde ele vai mexer. Às vezes toca dentro da tua casa, mexe na tua família. Queridos, mexe com a família da gente e a gente fica perdido. A gente perde o rumo. Mexe na nossa vida financeira, a gente perde o rumo. Mexe, queridos, nas coisas que nós estamos trabalhando, que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos tão dedicados a fazer, a gente perde o rumo. Mexe na nossa saúde, a gente perde o rumo. Então é onde ele mexe, porque ele sabe, queridos, que se mexer nessas áreas vai tocar o nosso coração. Mas a Bíblia fala assim: ei, não andei preocupados por coisa alguma. Amados, como a gente vive isso? Me diz aí você, como não se preocupar? Como não, vivenciar talvez, um momento de aflição, de angústia? Nós precisamos, queridos, proteger o nosso coração. Se o nosso coração estiver protegido, nós vamos ter condições, amados, de lidar com as circunstâncias de uma forma diferente, lidar com o problema de uma forma diferente. Se você não está minado no seu coração, quando chega algo ruim, ele é automaticamente filtrado. Automaticamente ele é filtrado e você já discerne que aquilo ali não é bom. Você já falei, isso aqui não é bom, né? Eu vou viver o que a palavra diz, né? Vou filtrar o que é bom e vou guardar para mim o que é bom. Amém, queridos? Mas como fazer isso num dia que o filho está doente? Como fazer isso num dia que falta recursos para você pagar as contas? É fácil, queridos, a gente exercer determinadas atitudes nas nossas vidas quando o dia está legal, quando as coisas estão funcionando, quando as coisas estão boas. Mas e no dia que as coisas não estão, irmãos? No dia que as coisas não estão fechando? Eu já falei muitas vezes para as pessoas: confia em Deus, vai orar, confia em Deus, confia em Deus. Mas, queridos, é só o que nos resta falar. Porque tem muitas coisas que não dá para eu pegar e fazer pelas pessoas, assim como tem muitas coisas que as pessoas não podem fazer por mim. Tem coisas, queridos, que é você e Deus, é você e esse contato com o Senhor, é você e o teu cantinho, é você e o teu secreto. A Bíblia diz assim que quando a gente vai para o secreto, queridos,
e ora no secreto, clama no secreto, aquele que nos ouve no secreto, nos responderá no secreto. Queridos, é esse momento que nós precisamos desenvolver, porque tem coisas, amados, que eu e você não vamos conseguir fazer, tem coisas que eu e você não vamos conseguir mudar. Poxa, a gente consegue mudar a economia do nosso país? Não, irmãos, a gente não consegue mudar, a gente consegue orar. A gente consegue, sabe, dobrar os nossos joelhos e orar pela graça de Deus, para que a paz que excede todo entendimento humano venha sobre nós. Então Deus vai mexer nas estruturas, Deus vai mexer nos alicerces e vai fazer o que for necessário para que a paz do Senhor venha sobre mim e você, para que a paz dele possa repousar sobre mim e você. Às vezes, irmãos, a gente se depara com situações, né, que você desejaria muito que fosse diferente, principalmente quando está associado às nossas casas, às nossas famílias. E quando você não tem poder para fazer isso mudar, quando você não consegue mais mudar, irmãos. Queridos, quando uma criança é pequena, o tamanho da Lívia aqui, ela chora, o pai e a mãe já sabem mais ou menos o que ela quer, né? Está com fome, às vezes está com uma dor aqui, outra ali. O pai dá o sustento, a mãe segura e tal, vai dar um alimento e já era, passou, dali um pouco está sorrindo tudo de novo. E quando o filho cresceu, que o filho chora, né? E o pai e a mãe não vê, porque tem muitas coisas que é assim, queridos, né? Quantas vezes você talvez, né, fala assim, poxa, que saudade do papai e da mamãe, né? Tempo que eu só corria para eles assim, né? Papai, mamãe, e parece que as coisas se resolviam. É a mesma coisa, queridos, só que agora a gente tem que correr para o papai, é para ele, é na direção dele. É Ele que pode dar esse suporte para a gente. É Ele que pode trazer, queridos, essa direção. Como nós protegemos o nosso coração, queridos? Humildade é a chave. Humildade. Irmãos, muitas vezes, queridos, a gente só vai pedir ajuda quando a casa caiu. A casa já caiu, irmão. Mas a gente poderia ter pedido ajuda antes, quando a casa estava tremendo, balançando. A gente poderia ter trabalhado, arrumado e mudado a história. Queridos, conselhos é outra chave, uma chave importante. Não faça isso sozinho, irmão, não passe pelo processo sozinho. A Bíblia diz em Provérbios 11:14, sem diretrizes uma nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Queridos, pedir conselho é sábio. É sábio. Você erguer tua mão, pedir ajuda, falar, cara, eu não sei o que fazer com essa situação, como eu posso fazer? Homens, vocês não me incomodam o pastor mandar uma mensagem. É pior quando a casa caiu, irmão. Quando a direção já, sabe, já foi direcionada, quando as coisas já foram direcionadas para o outro lado. Eu vejo que as mulheres, assim, elas até vão, sabe, tem não diria uma maior facilidade, mas elas fazem mais do que os próprios homens. Mas tem muito homem orgulhoso pra caramba, cara. Orgulhoso pra caramba, tá passando maior dificuldade ali, cara, não levanta a mão, cara, não pede ajuda. Sabe? Por quê? Porque não quer se mostrar fraco. Irmãos, eu comecei esse culto falando para mim, para vocês, igreja, o quanto eu sou fraco. Eu comecei esse culto dizendo para vocês, igreja, eu sou fraco. E preciso de ajuda. Agora, a gente espera as coisas acontecer, as coisas cederem, a casa cair, para daí a gente falar, cara, e agora o que eu faço das coisas?
Não é feio pedir ajuda, irmão. Não é feio recorrer a Deus. Não é feio levantar a mão. Não é feio admitir que errou. Sabe o que é feio? É encobrir o pecado. Isso é feio. Isso é feio. Agora, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu falhei contigo. Eu pequei. Eu errei. Eu sabia o caminho que eu tinha que ter tomado e não tomei, Senhor. Isso é errado. Isso sim é triste, gente. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com os atalhos. Às vezes a gente está tomando atalhos, a gente quer tomar atalhos para resolver as coisas. A tentação de Jesus, né? A gente vê que o diabo chegava e falava para ele assim: transforme as pedras em pães. Depois falava pode se curvar, ou pula desta montanha. Ei, Jesus não sucumbiu a nenhuma delas. Por quê? Porque ele falou: eu não vou tomar atalhos. Eu não vou tomar atalhos. Deixe a palavra de Deus infiltrar seu coração, queridos. Muitas vezes a gente está na igreja, nós estamos com as nossas mãos na igreja, irmão. Entra com o teu coração. Começa a entrar com o teu coração. Sabe, Deus não está interessado na tua mão. Deus não está interessado o quanto você pode fazer por essa igreja. Deus está interessado o quanto o teu coração está aberto para receber dele, para que o teu coração, sabe, possa ser invadido pelo Espírito Santo a ponto de haver transformação. É isso, queridos. Não é o quão bom você é em alguma coisa, o quão bom eu sou em alguma coisa. Isso não significa nada, irmãos. A gente pode ser tão bom a vida toda e ir para o inferno. Ir para o inferno, irmãos. Então que nós possamos ser mais ou menos e ir para o céu. Que nós possamos fazer o basiquinho, mas poder chegar na glória com o Senhor. Porque, queridos, deixe a palavra entrar no teu coração. Nós estamos resistindo a esta palavra. Por que as igrejas estão vazias, irmãos? Porque a palavra não entra no coração das pessoas. Porque as pessoas resistem à palavra de Deus. Porque as pessoas lutam contra a palavra. Elas buscam uma palavra que abençoa o pecado. Mas a Bíblia não abençoa o pecado, irmão. A Bíblia condena o pecado, mas ama o pecador. Ela ama a mim, ela ama você. Sabe, por isso que essa palavra vem de encontro com a gente, assim, para que a gente possa se converter. Sabe qual que é o grande objetivo da palavra de Deus? Trazer conversão. Trazer conversão, queridos. O arrependimento. Nós possamos verdadeiramente nos arrepender e entregar as nossas vidas para Deus de uma forma que a gente nunca fez antes. Queridos, adorar não é cantar. Adorar não é dançar. Adorar, queridos, é rasgar o coração diante do Senhor. É falar que não somos merecedores. É falar que sem Ele a gente não consegue dar um passo à frente. É falar que a gente não consegue viver sem Ele. É se quebrantar de verdade. Permitir que o coração, sabe, se rasgue por completo. Isso é adorar o Senhor. Isso é, queridos, a maior adoração a Deus são as lágrimas de um coração arrependido. A maior adoração que vai de encontro, Senhor, ao Senhor, queridos, são as lágrimas de um coração que se arrepende. Essa é a adoração que agrada ao Senhor. Amados, deixe a palavra infiltrar no seu coração. Tenha cuidado com o que você coloca aí dentro. A gente pode desistir? Sim. Eu posso desistir? Sim. Eu posso desistir. Posso deixar as coisas que Deus sonhou para mim para trás? Posso.
estaria fazendo errado? Talvez aos meus olhos não, talvez aos olhos das pessoas que me cercam também não. Mas aos olhos de Deus eu estaria? Se eu não conhecer Deus, eu nunca vou saber. Se eu não for buscar Deus, eu nunca vou saber. Se eu não me quebrantar diante do Senhor, eu nunca vou saber. Eu posso deixar que as palavras ditem, que as pessoas ditem os meus passos, ou eu posso deixar que o Senhor, que o Espírito Santo me inspire e guie os meus passos. Não importa como que foi o teu dia, não importa como foi a tua semana, queridos. A gente precisa celebrar o Senhor. A gente precisa buscar nele. Porque é Ele que tem vida, queridos. É Ele que tem vida, é Ele que pode nos oferecer vida. Eu posso ficar me remoendo porque talvez o dia foi ruim? Posso. Posso ficar me lamentando porque talvez as coisas não estão funcionando do jeito que eu gostaria que funcionasse? Posso. Mas isso não muda a história. Isso não muda as coisas. Isso só me coloca mais para baixo. Isso só me afunda mais ainda. Só me leva para mais longe do processo de Deus na minha vida. E assim, queridos, como Deus ministrou meu coração escrevendo essa palavra, desistir não é uma opção. Lutar, sim. Lutar é uma opção. E eu escolho lutar. E eu peço para que Deus esquadrinhe o meu coração, que Ele olhe para mim. E assim, a paz que excede o entendimento. A paz que só Deus pode oferecer. Ela possa vir de encontro a mim e a você. A paz que Deus fala assim, que existe em meio às guerras, ela venha sobre mim e venha sobre você. Porque nós estamos sim diante de dias difíceis, nós estamos sim diante de dias de tribulações, de lutas, de guerras, dias onde o Satanás tem investido todas as suas forças para nos roubar do centro da vontade de Deus, para parar-nos, para mudar a história que Deus quer escrever na minha e na sua vida. Satanás nos oferece, queridos, um momento. O Senhor, Ele nos oferece a eternidade. Satanás nos oferece o agora, o hoje, a satisfação desse momento, a paz desse momento. Mas o Senhor, Ele nos oferece a paz que excede todo entendimento. Uma paz, queridos, que não pode ser alcançada pelas mãos de homens. Ela não pode ser alcançada e ela não será nunca alcançada pela força de um homem. Porque ela vem de Deus. Não é homem que oferece. Não são pessoas que oferecem, é Deus. É só Deus que pode nos oferecer essa paz. E é esta paz que eu quero buscar. Essa paz que eu te convido a buscar nessa noite. Essa paz, queridos, que eu estou orando e declarando sobre a sua vida. Que a gente possa se alegrar em quem Deus é. Não somente no que Deus fez por nós, porque às vezes a gente fica olhando quantas coisas Deus fez por mim. Mas e se Deus não tivesse feito nada, irmãos? E se nada tivesse acontecido? Se Deus não tivesse te proporcionado de estar aqui, será que a gente conseguiria orar para Deus com os mesmos olhos? Provavelmente que não. Mas que a gente possa olhar para Deus hoje de uma maneira diferente, como a gente nunca olhou. A gente nunca conseguiu enxergar. Mas Deus é muito mais do que a bênção que Deus pode nos dar. Deus, Ele é muito mais do que a restauração que Ele pode nos oferecer. Deus é muito mais do que aquilo que Ele pode fazer por você. Ele é muito maior. E se a gente conseguir contemplar isso, sabe? Eu fico pensando assim, como que João viu isso?
Como que Paulo viu isso? Como que esses homens de Deus enxergaram isso, queridos? Porque eles conseguiram enxergar algo e descrever algo que às vezes é intocável, sabe? Às vezes é inacessível. E assim, queridos, eu não estou com meus olhos cheios de lágrimas porque eu estou triste. Eu não estou triste. Eu estou feliz. Porque Deus, Ele pode nos oferecer algo que eu e você não temos. E eu estou feliz por poder compartilhar algo, queridos, que só Ele pode dar. Que não são palavras vindas de um homem, são palavras que Deus ofereceu. E é uma palavra simples, algo tão simples. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Algo tão simples, mas que Ele pode oferecer. É só Ele que pode nos dar, é só Ele que pode derramar sobre mim e você. Então talvez, sabe, você tenha vivido dias desesperadores durante essa semana. Tão difíceis, tão cheios de desafios. Talvez não tenha nem tido tempo de sentar, de orar, de buscar o Senhor. Não tenha nem tido tempo de agradecer. Não tenha tido tempo de oferecer para Ele algo. Uma oração, sei lá. Mas eu te convido, queridos, de usar esses minutinhos que faltam para oferecer a Ele isso. Entrega para Deus aquilo que você tem aí dentro do teu coração agora. Deus, eu só tenho dor. Mas entrega para Ele, queridos, é o que você tem. Deus, eu tenho alegria. Entrega para Ele também, que é o que você tem. Deus, eu não sei o que eu tenho. Deixa Ele te tocar então. Deixa Ele te encher. Deixa Ele invadir teu ser. Deixa Ele vir de encontro a você. Deixa essa paz te invadir, te preencher.